Pessoal, beleza? Tomando um cafezinho aqui e tava pensando, né, algumas coisas acerca do reino, acerca de Jesus Cristo, e me detive em imaginar se nós fizéssemos uma história, né, criasse ali uma história em quadrinhos, quem seria Jesus, né? Eu tenho certeza que Jesus de Nazaré ele seria uma pessoa que seria identificada como um mocinho, né? Ele seria o super-herói, seria o cara, né? Sempre tem alguém que é o cara no meio de um grupo, no meio de uma certo número de pessoas, sempre tem alguém que se destaca, né? E Jesus seria esse, porque ele sempre seria tido como o melhor, porque ele é o melhor. Eu creio que se Jesus fosse um personagem, todo mundo iria querer usar as suas roupas, né? Todo mundo queria usar o seu emblema, né? Quem sabe ele lançasse ali uma grife, né? E todos nós homens usaríamos a roupa de Jesus, né? Que seria para mostrar o quanto ele é o nosso ídolo, né? O quanto nós gostamos dele, quanto nós temos estima por ele, né? Ou quem sabe então ele criasse um perfume, né? Uma marca de perfume, e seria a sensação entre os homens, né? Nós usaríamos com certeza. Mas Jesus ele foi muito mais do que isso. Jesus ele foi uma pessoa real. Ele protagonizou o ato mais sublime, que é o ato do amor, né? Ele foi um exemplo em tudo que fez, tudo que ele viveu. Ele foi o símbolo do amor porque ele se entregou por toda a humanidade, não tendo necessidade disso, né? Ele se entregou por minha causa e por tua causa. Ele se entregou em favor das nossas vidas. Ele não foi um líder que movimentava as massas, um líder político, não. Ele foi um líder espiritual que alimentava os famintos. Ele dava o pão da vida. E a água, por exemplo, ele nos ensinou que cada um poderia de dentro de si fluir um rio de águas vivas, né? Ele fundou a associação, muito interessante, a Associação Mundial dos Ex, porque por onde ele passava, né, deixava aqui uma onda de perguntas, tipo, atrás de ti, quem é esse? Aqui, esse ali, ele é ex-cego. Ele era cego, aí encontrou com Jesus e Jesus curou ele. Agora ele é ex-cego. Que interessante. Aquele rapaz ali, aquele que tá no canto. Aquele ali, ele é ex-paralítico, por isso que ele tá sempre se movimentando, sabe? Tanto tempo sem caminhar, né? Só 38 anos, então agora ele não consegue parar quieto. Depois que encontrou Jesus, ele não para. E aquela moça lá naquele canto, aquela lá naquele cantinho lá. Aquela ali, aquela ali, ela é ex também, ela é ex-prostituta. Um dia ela teve um encontro com Jesus e ele mudou a vida dela. E esse rapaz aqui, aquele ali, esse aqui ele tá na mesma condição, ele é ex também, né? Ele é ex-leproso. Ele teve uma doença, estava quase sucumbindo, mas teve encontro com Jesus e ele acabou se tornando um ex-leproso. E aí pode te perguntar, quem é aquela senhora ali, aquela pessoa de meia idade? Ela tá com um sorriso tão lindo no rosto, né? Com o rosto corado. Ela
nem sempre teve o seu rosto curado, né? Ela padeceu por 12 anos de uma enfermidade, mas hoje ela é curada, ela é ex-condenada à morte, né? Ela foi condenada à morte porque não havia solução para a sua enfermidade, para a sua doença, mas quando Jesus aparece, não existe doença que não se curve e não se dobre ao seu poder e à sua grandeza. E tem também aquele rapaz ali no cantinho, aquele ali é esse mesmo. Aquele ali é o ex-morto. Isso, ex-morto, não viu errado. Ele já estava no esquife indo ser enterrado. Já estava o cortejo, a sua mãe junto. E aí no trajeto encontraram com Jesus. E ele viu aquela mãe chorando. E ele viu que podia fazer alguma coisa. E a partir daquele dia, a viúva de Naim teve o seu filho restaurado. E também tem aquele rapaz ali, para encerrar, aquele senhor que está ali com a família ali, né, sentado, bem apessoado. Ele veio numa cidade próxima ali, de Gadara. A cidade de Gadara ali, ele tinha, digamos que, alguns problemas com espíritos maus. Ele era possesso, mas quando Jesus chegou, a sua possessão, né, que não era sua, mas eram espíritos malignos, deixaram a sua vida. Enfim, todos que se encontraram com Jesus de Nazaré tiveram suas vidas transformadas. Até aqueles que não quiseram cumprir os seus ensinamentos, não tiveram interesse, as suas mentes foram impregnadas com o que eu sempre chamo de o efeito Jesus. O efeito Jesus é o seguinte: ninguém que cruza o caminho de Jesus permanece diferente. Uma vez que tu olha nos olhos dele, no momento que tu ouve a voz dele, no momento que tu escuta o ensinamento dele, tu não vai ser a mesma pessoa. Imagina então aqueles guardas que estavam indo lá buscar ele, prender ele, e ele, muito solícito, muito querido, né, perguntou: a quem vocês buscam? Eles disseram: Jesus de Nazaré. E quando ele se identificou, todos caíram, né? Diz que um poder, uma força os jogou no chão. E o que dizer então dos seus discípulos, que ouviram a sua voz dizer só uma palavra: vinde. E vinde. Vinde diz que imediatamente deixaram tudo e o seguiram. Que homem é esse? Que poder é esse, senão do Filho de Deus? Ele nunca expulsou alguém da sua presença, muito pelo contrário. Todos os rejeitados por ele eram acolhidos. Todos os que eram expulsos por ele era recebido. Todos tratados como alguém amado, porque ele era o próprio símbolo do amor. E nos tempos de hoje, nós não temos mais a sua presença física. Mas nós temos a oportunidade de conhecer ele através das Escrituras. O verdadeiro herói, o ídolo, o Senhor e Rei, Jesus Cristo, nós o conhecemos através das Escrituras. E todos que o confessam como seu Senhor têm a oportunidade de ser seu imitador, tem a oportunidade de imitá-lo, de fazer ao máximo para ser parecido com ele, porque não existe uma foto, um cartaz, um esboço, nenhuma imagem que possa identificar como ele era, como ele se vestia verdadeiramente. Então a gente não pode usar uma marca para parecer com Jesus.
A gente não pode usar um brasão, um emblema, né, que identifique esse é Jesus. Mas nós podemos, através da sua palavra, nos esforçar ao máximo para cumprir aquilo que ele nos ensina, né? Em certo momento ele disse que nós faríamos, né, as obras que ele faz e ainda maiores. Então tá aí a fórmula, né? Vamos crer no Senhor Jesus e fazendo as suas obras, nós seremos identificados como cristãos, como servos de Jesus Cristo, e que nada possa nos tirar essa alegria de servir a Ele. Eu te convido nessa manhã, nesta tarde, nesta noite, eu não sei que horário você está ouvindo esse vídeo, mas eu te convido para tentar conhecer melhor Jesus Cristo. Religião, igreja, a gente já tem demais, mas conhecer Jesus, isso é importante. A igreja é consequência, né? A igreja é uma extensão necessária para que possamos estar em comunhão. Mas te esforça em conhecer Jesus. Eu tenho certeza que no momento que tu conhecer o Mestre, tu vai querer ser um imitador dele, vai querer ser uma pessoa como ele foi. E quando chegarmos à proximidade de sermos parecidos demais com ele, estaremos já prontos para cumprir a nossa carreira. Certo? Um abraço, a paz do Senhor. Que Deus te abençoe.